Olá, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas a esse nosso encontro. No caso, o terceiro encontro do Leitura Compartilhada, sétima edição. E hoje nós vamos começar a explorar, né, tudo que a gente aprendeu e leu, capítulo 1 e 2, Porque Amamos, do Renato Nogueira, o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. Esses dois capítulos, basicamente, eles são uma introdução, né, no que o livro vai trazer para a gente. E aí, antes da gente começar, eu queria saber como vocês estão, né? Seja bem-vinda, Valéria, primeira vez por aqui. É isso que eu ia perguntar. E aí, Márcia, como você está? Valéria, Pois é, acabou que não deu para Olá, assistir a. menina. Tudo bem com vocês? Muito prazer. seja Que bem-vinda. bom. E aí, Márcia, como você está? Pois é, eu queria ter vindo também para a live, você viu, fui parar na padaria, da padaria foi para outros lugares e aí eu cheguei em casa um pouquinho antes, né, do encontro. Adoro Mas uma foi muito padaria. gostosa. Pois é, foi muito gostosa também a leitura. Acabei fazendo, já tinha feito, mas aí também refiz hoje à tarde, né? Foi muito especial. Uhum. Esses dois capítulos. Esses dois A visão de um amor, né, é diferente, assim, do que a gente tem costume de olhar, né, para Uhum. o amor, né? Então, assim, foi muito especial. Tanto que você deixou na semana passada, você sempre deixa, né, o que vai Uhum. acontecer nos próximos capítulos, vamos dizer assim, né? Isso. E eu gostei bastante da sua, digamos assim, da sua provocação. E é interessante que falar de amor, falar de paixão, e aí a gente meio que subentende que vai ser até onde, né, a minha percepção, que seria de um homem e de uma mulher, né? Uhum. E hoje, de ontem para hoje, me aconteceu uma coisa muito interessante de uma fala que eu entreguei para uma pessoa e a gente realmente não sabe como que chega, né? O que a gente fala, né? E mesmo simplesmente por um WhatsApp, né? Gente, vocês não têm noção como tocou o coração da pessoa que eu falei. Eu cheguei a escutar o áudio de novo, para falar o que é que continha nesse áudio que eu falei que tocou tanto a pessoa assim, Aham. né? E foi interessante o que que foi, porque eu acolhi uma necessidade dela sem, assim, sem ter, foi tão despretensioso que eu estava fazendo, mas tocou ela profundamente. Aí quando ela me retornou, gente, ela chorava igual uma criança no áudio. Eu Nossa. achei tão assim sensível. Igual eu tô falando, e é uma mulher, né? Então independe, né? Esse amor, tanto que ele deixa claro aqui já no começo, né? Não é sobre paixão, né? Paixão passa, né? Uhum. E é uma construção tão bonitinha essa com essa pessoa, porque o segundo capítulo também fala de dessa continuidade da vida, sabe? Eu vi muito isso no segundo capítulo, da sobrevivência, da evolução, né? Então, eu estou achando tão interessante na minha vida agora, igual eu com 54 anos, convivendo com pessoas assim, 10, 12 anos mais velhas que eu, mais madura que eu, né? Delícia. Então, assim, dá para a gente ter aquela ideia. Márcia, olha como você está agora e olha como que você vai estar daqui a 10 anos. Então, assim, como que você vai querer estar daqui 10, 12 anos, né? O meu olhar vai ser para onde, né? Para minha saúde física, minha saúde mental, as minhas relações, né? Então, Uhum. assim, e eu vou vendo que eu tenho feito uma seleção, gente, daquilo que eu quero conviver, sabe?
e com quem eu quero realmente conviver. Porque tem relações que estão um pouco tóxicas. Sim. E eu quero dizer assim, não é só tóxico do lado de lá, às vezes também é do lado de cá. Sabe quando não bate? Uhum. E eu falo assim, gente, para que que vai forçar, né? Não há necessidade, né? Então, eu acho que o tempo, talvez quando vai mostrando a questão da finitude também para a gente vai ficando nesse sentido mais seletiva, querendo aproveitar o máximo que a gente pode daquilo que é bom, né? Igual quando a gente escolhe estar aqui, é porque a gente sabe que é uma boa escolha, né? Uhum. Ah, igual eu falo, podia estar lá no meu happy hour e tal, todo mundo cobra. Eu falei, gente, graças a Deus ninguém está cobrando mais, sabe? É aquela situação assim, ela não vem mesmo, então. Mas não tem problema não chamar mais, não é Já porque não pegou. gostam de mim, né? Aham. Já Sim, tá tudo bem. Tá tudo bem. entende? Tem gente que tem a necessidade lá de ir para o barzinho, para o happy hour, né? Aí se a gente pega um suco, pega uma água de coco, e aí passa essa hora assim que super gostosa, super harmônica, né? É. Então, assim, esses dois capítulos me trouxeram muito isso. E essa pessoa que me deu esse relato hoje, eu tive essa fala com ela, a gente é parecido. Sabe quando as histórias se parecem? A forma como foi criada, as relações, as inseguranças são as mesmas. Então, assim, tem afinidade. Então, quando não tem, ai, fazer o quê? Né? Paciente. Mas também, né, aceitar Isso. que não tem algumas coisas que incomodam primeiro, né? Acha assim, poxa, por que que a pessoa faz assim? Mas que saco, né? Então, assim, ela também acha que é um saco o que eu faço, mas aos poucos a gente também vai trabalhando isso, né? Porque é um pouco mais difícil Sim. trabalhar com o ranço, né? Uhum. O ranço é isso, né? A outra fica ali te Mal-estar, né? cutucando, atrapalha. Provoca um Mas eu mal-estar. adorei as suas provocações, sabe? Desses dois capítulos. Foi bem interessante. E provavelmente esse lugar da onde você veio para gerar essa energia, para escrever o que você escreveu, ou o áudio que você gravou para essa pessoa, veio desse lugar de amor, né? Da sua disponibilidade de estar ali de uma forma genuína, talvez. E aí isso ressoa na outra pessoa, né? É, ainda ontem eu estava conversando com uma paciente, ela falando sobre a questão do medo, do receio, da insegurança. É, e eu falando para ela assim, que muitas vezes, quando a gente tem medo de algo, ou a gente receia algo, a gente internaliza essa percepção a partir das nossas experiências, que muitas vezes elas são meio que reforçadas. E aí, o que que acontece? Ela estava falando que ela sente que as pessoas se afastam dela. Só que esse medo, muitas vezes, ele pode estar tão internalizado nela, não é algo consciente, que aquela pessoa, ela percebe isso. E gera também meio que esse afastamento, essa repulsa. Ou seja, quanto mais você tem medo de algo, de repente você pode atrair aquilo para si. Então, se ela estava reclamando de que as pessoas se afastam dela, entendeu? Então, quanto mais ela internalizar isso dentro dela, mais afastamento ela vai gerar. Então, eu acho que as coisas, tanto elas podem ser igual o imã. O imã, ele tem duas forças, uma força de atração e uma força contrária. Então, vai depender de qual parte você está nutrindo, né? Então, tudo aquilo, né, que conecta no outro, de uma forma positiva ou de uma forma negativa, vai ressoar na gente de alguma forma. Então, certamente essa pessoa, ela, né, e isso impactou ela de uma forma, né, que ela mesma não esperava e veio desse lugar, né, de, de amor. Então, algo que eu acho assim bacana é que realmente as coisas que a gente consome, né?
é a quantidade de informação que a gente consome. A gente tem realmente que se demorar nesses lugares onde a gente se sente bem, onde isso nutre a gente de alguma forma. E aí a gente vai expandindo isso, né? Ou seja, você está lendo um livro que fala por que amamos. Então não tem como você expressar isso de uma forma contrária. Você só vai poder expressar com amor, realmente, né? E aí, assim, é mesmo esse trabalho de formiguinha, né? A gente vai tecendo aqui, vai tecendo ali, e as coisas elas vão se expandindo, né? Muito bacana. É, eu fiz aqui algumas anotações, né, do primeiro capítulo. O autor, nesse primeiro capítulo, ele explora as diferentes concepções de amor através da história, né? Ele começa descrevendo essa coisa histórica, né, dos casamentos, que antigamente eram muito arranjados, né, e tinham muito esse viés da política mesmo, da posição, né, das famílias. Aí, às vezes, uma família estava meio que fracassada, já criava um casamento arranjado para poder recuperar essa saúde financeira e que não havia espaço para esse romantismo que é natural do ser humano ser idealizado, né? Oi, Cleusa, seja bem-vinda. Oi, meninas, boa noite. Cleusa, agora só viajando, eu só vejo ela viajando, né? Graças a Cataratas do Deus. Iguaçu e Brasil afora. Nossa, É desfrutando das bênçãos. ai, que coisa boa. E quanto mais você desfruta dessas bênçãos, mais você traz coisa boa pra gente aqui. Pode ter certeza. Com certeza. Você chega mais refrigerado, né? E aí vai transmitindo essa coisa boa pra gente. Muito bom. Então, continuando aqui, a gente estava introduzindo o capítulo 1. Ele fala, né, sobre o casamento de Luís IX da França e Margarida da Provença, que foi politicamente bem sucedido, né? Mas sem esses traços esses traços românticos, né, que são associados ao amor, né? Ele discute a visão da filosofia da como é que é o nome dela? Burguinense Sobonfu-Somé, que entende o amor como uma emoção coletiva, ao invés de ser algo individual, né? Então, para Somé, amar é, acima de tudo, uma jornada de autoconhecimento e de escuta, tanto de si quanto do outro. E não essa experiência impulsionada apenas pela paixão, né? Porque a paixão acaba sendo o quê? Uma fogueira, né, que acende e que passa e depois vira só as cinzas, né? E aí o autor ele faz um contraste entre essa visão, né, dela e o romantismo é, ocidental, né, que enfatiza a paixão e os sintomas físicos do amor, como, por exemplo, as borboletas na barriga, os calafrios, né? Eu ainda me lembro, é a primeira vez que eu viajei para conhecer o meu marido, né? Além de sermos primos de primeiro grau, nós não nos conhecíamos pessoalmente, a gente se conhecia só por saber que éramos da mesma família, né? Os nossos pais e irmãos. E aí, quando a gente começou a conversar e tal, de cara, eu perdi. Oi, Verônica. Tudo bem, fica tranquila. Está aqui conosco na sua presença aí, tá? Dentro de 2 semanas, eu perdi 3 quilos de ansiedade. Gente, a gente chegava a conversar, tipo, 4 horas, todos os dias.
Eu chegava do trabalho, tipo assim, 7 horas da noite, aí eu já fazia tudo correndo para eu ficar logo desocupada, e aí eu já me conectava com ele, e aí a gente ficava conversando, e às vezes quando a gente via já era 3 horas da manhã, e eu tinha que dar conta, de trabalhar no outro dia e tal, aí eu falei assim, meu Deus do céu, não, a gente vai ter que se conhecer, a gente vai ter logo que tirar tudo isso a limpo, para ver se dá certo, Gente, a primeira viagem, eu fiz uma viagem de ônibus para Fortaleza. Acho que são o quê? 10 horas de viagem. Ele chegou primeiro do que eu. Assim, não era uma paixão, mas era aquela coisa assim, duas pessoas maduras, né? Que já vinham ele do casamento dele e eu do meu casamento, né? Ele 24 anos casado e eu fiquei 6, né? E eu estava há 7 anos, enclausurada, toda cheia de, né, restrições e tal, assim, que ele só tinha olhos para Carol, para minha filha e para o trabalho. E aí ele chegou no hotel primeiro do que eu. Minha gente, quando eu cheguei na rodoviária, toda amassada, daquela noite de sono, que eu entrei no banheiro assim da rodoviária, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que dar um jeito aqui no visual para poder chegar com a carinha boa lá. Mas eu sentia tanto calafrio na barriga dentro desse táxi para chegar no hotel. Ainda cheguei no hotel, ainda bati na porta errada, não era o quarto. E assim, nossa, era realmente muitas borboletas na barriga, né? Eu lembro como se fosse hoje. E aí foi aquele, sabe assim, aquele encontro, aquele conto de fadas, né? E assim a gente seguiu durante 7 anos e estamos aí, já chegando nos 10 anos agora em dezembro. Mas assim, imagina isso há décadas atrás, há muito tempo atrás, como eram essas relações, né? Então, esse capítulo, ele reflete sobre a diferença entre paixão e amor, né? Sugerindo que o verdadeiro amor é um caminho de intimidade que requer tempo e entendimento mútuo, né? Assim ele resume o capítulo. Já o segundo capítulo, amar como sobrevivência. Então, aí a gente foi lá mais para a época dos primórdios, né? Foca nas teorias filosóficas e científicas que explicam o amor como uma questão de sobrevivência. O autor, ele explora a visão de Schopenhauer, e da psicologia evolucionista, né? Que propõe que o amor nada mais é do que um instinto biológico voltado para a preservação da espécie. Ele afirma que saúde, a força, beleza, principalmente a juventude, são os fatores determinantes, né, principais, e que determinam essa atração entre uma pessoa e outra, né? Aí tem também um Robert Wright, ele complementa com a ideia de que o amor serve como uma estratégia evolutiva para garantir descendentes. Então, todas as pessoas que resolvem se unir ali, eles querem, né, deixar esse legado, tendo aí as gerações futuras, né, como resultado. Então, porém, o autor ele apresenta críticas a essas teorias, destacando como elas são limitadas simplesmente ao reduzir o amor como esse impulso biológico, né? Acho que nenhuma de nós aqui acredita realmente que escolhemos os nossos parceiros apenas por essa atração física, né? Sempre tem esse algo a mais. É, então, assim, eu queria que vocês também, né, complementassem aí. Eu fiz algumas marcações, que eu achei Olane, interessante. você já aí falando um pouquinho no capítulo 2, eu pensei muito aqui também, não é que foi falado abertamente, mas sobre pertencimento e,
o tanto que somos seres realmente sociais, né? A necessidade também desse amor que vai além, dessa intimidade, né? Sim. Uhum. Porque, igual eu vejo aqui, a gente está num grupo, e quantas vezes, né? Aqui nesse grupo, a gente teve, um nível de intimidade, né? De falar coisas, Sim. né? Que a gente não fala, Que a gente não né? fala. Assim, não é? Eu vejo muito isso. Então, assim, Poxa, essa sensação de pertencimento que a gente tem nesse grupo, né, faz da gente essa evolução mesmo, né? sim. Porque tem que ter, que eu acredito que o livro vai entrar muito nessa abordagem depois, desse coletivo, né? Sim. De um coletivo de da gente não ter esse olhar só para o nosso núcleo, né? Porque a humanidade está chegando num ponto que, se não tivesse olhar, acaba. A gente vai ser seres aí, tudo assim, vivendo nos seus Dos quadrados. núcleos, né, isolados, né? Hoje, no clube, foi muito interessante. Depois que eu nadei, hoje foi comemoração do Dia dos Professores. Uhum. Eu achei tão bonitinho, mas assim, fazia, olha, eu fiquei, eu cheguei a ficar assim, emocionada. Entraram duas meninas de 9 anos no vestiário para tomar banho. Então, aí eu me reportei lá na minha história. O pai espera lá na portaria, menino já de 9 anos já é independente, então tudo bonitinho, ainda mais hoje, né? Uhum. Toma banho sozinha, cada uma na sua cabine e tal. Gente, eu achei tão bonitinho, eu devo ter ficado meia hora dentro do vestiário. Não teve uma conversa de celular, não teve nenhuma coisa assim de internet. E a menina estava lá dentro, uma falação com a outra. Aí eu não aguentei uma hora. Eu falei assim: Oi, deixa eu te perguntar uma coisa, eu tô aqui fora. Isso que você está contando, que ela estava falando tão alto e estava tão criativa, a menina. Eu falei: Você leu um livro? Isso é um filme? Não, é a história que eu estou criando. Eu falei: Minha nossa. Olha, Gente, eu não estava acreditando, sabe? E ela tá assim, você já tomou banho? Aí ela com a outra coleguinha, né? Qual parte do corpo que você está lavando agora? Eu falei, gente do céu, pensa bem, eu tô com 54 anos. Eu escutei, é como se era eu falando. Então, aí a moça que estava comigo lá no hallzinho do vestiário, ela falou assim: Eu tô impressionada, porque isso é criação. Isso criatividade. é a criação que ela está tendo de um pai é, que coloca limite com amor, porque eu não vi pegar um celular. Vocês vão me desculpar. Eu chego no vestiário, primeira coisa que eu faço, o que que é? Ver se alguém mandou mensagem. Sim, Entende? Elas não pegaram em celular. Eu achei tão bonitinho, gente. Então, assim, você viu o amor das duas, sim. sabe? Aquela amizade, assim, sabe? Que provavelmente pode ficar pro resto da vida. E eu tô assim, quem vem buscar vocês? Aí você, a mãe dela, e uma muda e a outra que fala, né? Mas a que não fala, tava super receptiva, não é que uma tá dominando a outra, sabe? Se Mas ela atraem, também né? Porque se fala. atraem. Gente, eu fiquei encantada. Aí a moça falou assim: Olha, faz tempo que eu não vejo duas crianças, elas têm tudo já pronto dentro delas, porque 9 anos já absorveu, né? O que tem para absorver de bom, o que pai e mãe passaram, né? Eu fiquei encantada. E o jeito de arrumar, e arrumando a mochilinha, arrumando a bolsa, sabe? A independência, né? Sim, Então, assim, e a criatividade, é menino que lê, é menino que vocabulário, sabe? Eu falei assim, você vê como que tá na base, né? Então, sim. assim, tem celular, deve ter tudo. Mochila boa, o uniforme delas era tudo escola particular. Então, assim, é aquela criança que tem tudo. Mas o mais importante também ela tem, né? Porque a gente não vê isso, não. Eu falei assim, gente, que gracinha. Eu fiquei encantada. E assim, Márcia, só uma observação. Isso não está só no poder aquisitivo, não. Eu já observei muito pessoas assim, bem simples,
mas que cuida do filho de uma forma impecável. Não dá o mais caro, mas não. Consegue se organizar ali com o pouco que tem, mas isso vem de berço realmente. Só que, assim, infelizmente não é a nossa realidade, né? A gente ainda precisa andar muito, 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 muito para que essa coisa ela tomasse conta, assim, realmente acho que a gente ia prosperar bastante, né? É um processo, é um processo. Mas a gente vai chegar lá, né? Precisamos ser esperançosas. E aí, Rose, sua internet melhorou? Melhorou. Passou agora a chuva, eu Ai, desliguei, ligou de novo, porque tinha caído realmente. Aí o 5G estava péssimo, né? Mas agora está bem. obrigada pela E, sua persistência para estar aqui com a gente. ai, olha, eu vou te falar uma coisa. E hoje eu falei assim, ai, justo hoje eu não queria falhar, sabe? E na faculdade o pessoal assim para mim, mas você é doida? Mais uma coisa ainda para você fazer? A gente já não está dando conta do que a gente tem. Você ainda vai participar de grupo de livro? Eu falei, gente, Que e eu chato, vou. que chato. Lembra que você lembra que semana passada, como eu estava cansada, Dormiu a aula inteira. eu tava assim, sabe, cansada demais. E foi assim uma coisa que eu resolvi olhar para mim com muito carinho, com muito amor, com esse amor, sabe, assim, por mim. E eu falei assim, pera lá, não, eu estou fazendo tudo errado, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, e aí quando eu estudo, eu quero aproveitar o máximo possível, e também cumprir as minhas responsabilidades, né? Então, só que eu estava entrando num loop assim de ficar doida, querer tirar o atraso todo que eu tive aí nesse período, e isso estava me esgotando demais. E aí eu dei uma parada, fiquei com vocês, eu falei, ah, não tem importância. Eu fiquei lá cochilando, mas fiquei. Mas sabe? E, e foi muito legal, porque assim, apesar de eu ter falado que no começo do outro livro não me tocou tanto assim, Sim. aquele ponto que a Claire falou, né, do que o corpo da gente está dizendo e tal, quando eu li, eu falei, ah, nem vou interromper a Claire, porque eu já tinha falado bastante, eu falei assim, vou deixar. Mas eu pensei, eu falei assim, o que que tá te fazendo ficar desse jeito? E eu percebi que era muito sono à noite, né? E Uhum. aí eu falei assim, mas como que eu vou regularizar isso aí? Aí semana passada eu desencanei um pouco no sábado, no domingo, estudei, mas sabe assim, de uma forma mais leve, né? E assim, a minha semana está sendo muito melhor. Eu não estava conseguindo cognitivamente me conectar com as coisas e tal. E você sabe que esse respiro foi muito bom. Então, aí hoje de manhã eu não tinha lido o capítulo 2 ainda. Mas assim, eu peguei o livro, é, e eu vou lendo no ônibus, porque eu estou encaixando, né, com as outras coisas. Então, enquanto eu vou para a faculdade, eu levo o livro também e vou lendo. Eu não gosto, porque assim, a leitura para mim é uma coisa que eu quero prestar atenção, eu gosto de silêncio, de calma. Não de estar lá no ônibus preocupada, toda hora você olha para ver se está chegando. Outro dia eu até perdi o ponto, né? Porque eu estava lendo esse aqui, aí eu fiquei assim, eu fiquei tão, ai, que Folgada. gostoso e tal, empolgada que foi. Eu passei, a sorte que eu passei um ponto só, né? Eu falei assim, deixa eu descer. Mas assim, vou contar para vocês como eu conheci o autor.
foi Sim, numa sugestão, porque a gente tem algumas atividades que a gente tem que cumprir fora do horário de aula. E tem uma carga horária para a gente fazer isso e tem que comprovar para a faculdade que você fez para poder cumprir, né? sim, E aí, o que que aconteceu? Tinha uma semana de neurociência de uma faculdade do Paraná, da PUC do Paraná, sim. e valia pontos lá para a nossa carga horária. Aí eu falei, vou assistir, porque eu preciso arrumar os pontos, né, que eu preciso e tal, vou assistir isso aí. Aí no primeiro dia foi super chato, porque assim, foram pessoas muito inteligentes, todos Intelectuais. doutores, intelectuais, doutores e tal. Tinha gente de fora do país, mas era assim aquela neurociência muito voltada mesmo para explicações de cérebro e de blá, 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 né? No segundo, aí eu falei, mas tem que cumprir a carga, né? Porque senão eles não davam o diploma, lá o diploma, um certificado para a gente justificar na faculdade. Aí no dia seguinte lá vou eu de novo assistir, né? Falei, não tem jeito, tem que assistir, né? Aí foram assim palestras maravilhosas. Eu não sei também se vocês já ouviram falar de Antônio Damasio, é um neurocientista Nossa, também. ele é o Mas cara. ele é muito legal. Então, assim, começaram a aparecer pessoas ligadas à neurociência, só que com uma visão totalmente diferente, né? Inclusive, eu já fiz vários trabalhos acadêmicos com citações do Damásio. Nossa, É. E aí, aí teve a última palestra. Naquele dia, inclusive, eu não assisti uma delas, deixei rodando lá, que eu tinha um outro compromisso. E a última, eu falei, não, vou assistir essa. Ele é um filósofo e ele dá aula no curso de neuro, da PUC do Paraná, mas a formação dele, assim, o foco de trabalho dele é muito sobre amor, é muito sobre cultura afro, né, muito descendentes. forte, porque ele também é negro, né, preto, sei lá, agora eu nem sei como que é Quem o sabe mais? politicamente correto, acho que não pode falar negro, tem que falar preto, sei lá. Eu, Ele é, e assim, o que eu achei muito legal, nossa, a palestra dele foi assim, uma outra coisa completamente, falava um pouco de neuro, né, mas sim, falava de uma forma trazendo outros assuntos, né? E misturando filosofia com neuro, aí quando falou dos livros, inclusive ele tem um outro que eu acho que você vai gostar muito. Eu não li ainda, eu já comprei, que é um ele trabalha muito com mitos também. que legal. O trabalho dele é assim, não é só, vamos dizer, esotérico, né? Assim, Sim, tem a parte científica também que ele levanta e tal. Mas quando eu comecei a ler o livro, eu falei assim, legal. nossa, que maravilha! Amei. A parte que me chamou muita atenção é claro que ele falou bastante aqui ainda do lado de amor como sobrevivência, né? Muito do Sim, lado científico da coisa, né? Que eu sim. tenho visto isso muito na faculdade também, o pessoal insiste muito nesse lado mais científico da coisa, mas quando ele fala. Primeiro que já vem trazendo uma abordagem diferente, que a gente não está acostumado a ver abordagens africanas, Sim, né? Que sim. ele fala da cultura africana, né? Da doutora aí
que trouxe esse lado. E a forma que ele falou de amor, eu achei muito interessante. Eu falei assim, realmente, quando a gente, principalmente se você olha o amor romântico, vamos dizer, amor de casal, Uhum. seja do que Sim. ser, dois homens, duas mulheres, um homem, uma mulher, sei lá, hoje em dia tem tanta forma aí, mas aquele sentido de intimidade, mas não é de intimidade sexual, né? É de intimidade de alma, né? Uhum. Sim. Isso eu achei muito legal do livro. Tem até uma frase assim que eu abri, tá assim: amar exige apoiar e ser apoiado por outras pessoas, inclusive os ancestrais, né? Então Olha. eu achei bem gostoso. É um olhar diferente, Uhum. né? Eu até dei uma olhadinha rápida assim no livro, eu não fui para frente, mas eu vi que ele até aborda alguns tipos de amores que talvez para a gente seja estranho, né? Sim. Mas assim, eu achei bem legal a forma dele colocar, Uhum. né? Uhum. Gostei. Uma coisa que me chamou a atenção que eu fui ver quando ele fala da filosofia Dangara, né? Que eles usam os elementos, aquela tabelinha, né? Sim. Uhum. De elemento, sentido e função. E aí fala lá que é o o último número do ano, tal. O meu E é eu seis. olhando, Ah, então, e eu olhando assim, eu falei assim, nossa, acho que o meu é tal coisa. Aí, de repente, eu descobri por essa o cálculo. forma que eles analisam, né, que o meu é mineral, é comunicação. Sim. E é engraçado que é um ponto que está para mim como um ponto de desenvolvimento que eu preciso. E em algum lugar do livro fala desses capítulos que a gente leu que comunicação não é sobre falar, né? É sobre Sim. escutar, tanto a você quanto ao Quanto os outro. outros. Uhum. E eu falei assim, nossa, isso tá aqui para mim, assim. Sim, É, sim. eu achei muito bom, gostei, embora Uhum. que eu vou continuar lendo o outro também, Sim, mas sim. eu gostei Vamos, essa coisa toda. vamos desvendando. Eu também, Vamos, assim, eu vamos vim sim. super aberta, né, para deixar que essa leitura, ela realmente, né, penetre, assim, de uma forma diferente, sem muitos julgamentos, mas com esse olhar realmente de curiosidade, me identifiquei com ele. Logo quando você postou lá a capa, essa cor me persegue. Minha gente, vocês não têm noção, ó. Minha agenda é dessa cor. Eu ganhei de presente essa capinha que é dessa cor para o consultório. O livro Mulheres que Correm com os Lobos é dessa cor. O meu também é. E até o zoom, agora que você pode colocar umas cores assim também, porque vocês não estão vendo, né? Mas também é dessa cor. É sim, sei lá, vou até pesquisar o que que essa cor transmite. Enfim, muito boas as suas contribuições, né? Como sempre. Eu vou. Alguém mais quer falar? Cleide. Lane, só Sim, complementar aqui o que a Rosa está falando. sim, Quando eu vi também essa coisa do elemento, sim. eu gostei do que ela falou. É o que a gente ainda vai desenvolver ao longo, Desenvolver. né, da nossa trajetória. Não é o que a gente tem, talvez, Tem. Aham, sabe, em não tem esse plenitude. viés. É o que a gente vai ser testado, a vida vai dar a oportunidade, né? Achei Oportunidade. fantástico também. Muito Dá até bom. vontade de pesquisar um pouquinho que ela passou, né? Ele passou muito Foi superficial. muito Pode ser que ele brevemente. volte, Inclusive, tem até uma né? referência que eu fiquei, anotei aqui para pesquisar depois, né? Aham.
Se a Claire tivesse aqui, ela já fez. Nossa, ela faz a varredura completa, ela vai anotando e tal. Acho sensacional. E também o que eu admiro muito na Claire é a capacidade que ela tem de concatenar as ideias e fazer essa, sabe, essa conexão É, com um autor com o outro. Tal. Nossa, gente, assim, é e invejável. naquela velocidade, né? É, Né? exatamente. Ela é uma sanguínea, né? É, Muito bom. Então, vou comentar um pouco sobre os pontos que eu marquei aqui no capítulo 1, né? Quando a Somé defende que o amor é uma emoção coletiva que exige que o ego fique de lado. De acordo com os Dagara, amar é escutar. Olha só, amar é escutar. Gente, e a gente escuta quem a gente ama? Vale essa reflexão, né? Eu E escuto. nem a gente, né? Porque eles falam no capítulo que é amar, escutar o outro, mas a você também. E não, eu não marquei qual Gente, pedaço, mas fala isso. E a gente não escuta a gente também, eu já começa acho. por aí. A mente é muito barulho. Muito barulho. É, às vezes, né, eu aqui, meu marido militar, às vezes com uma rigidez, né, que vem da academia e tudo mais. E eu com a minha rigidez, que é o perfeccionismo, o controle. E às vezes eu vou para um lugar como se fosse de competir, de concorrer, de, por exemplo, ouvir coisas que me desagradam e deixar morrer ali e ficar tudo bem. Mas não, vem aquela necessidade de você querer, sabe, debater. E ele sempre fala para mim assim: não tente se espelhar em mim, porque eu tenho a consciência das minhas faltas, assim, as minhas falhas e os meus defeitos. E se você tentar se espelhar em mim, não vai dar certo. Porque a gente vai começar a entrar numa zona assim muito perigosa. Eu assim me atraí por você pela a serenidade, a suavidade. Uma vez quando a gente namorava, né? Uma vez eu perguntei para ele, o que foi que chamou a atenção? Ah, ele disse assim: você me refrigera, você é um frescor para mim. Então, eu consigo entender isso. Eu não posso entrar na vibe dele, porque já é muito calorosa por conta da experiência dele, pela maturidade que ele tem, muito mais do que eu. E aí é como se ficassem duas forças ali brigando, entendeu? Então, eu tenho que voltar, né, para me aterrar em quem eu sou. Eles continuem na sua doçura. Não tente me copiar que não vai dar certo. Gente, é um exercício, é uma luta, porque é muito difícil você parar para se escutar e escutar o outro, né? Enfim, aí ela fala: é preciso aprender a ouvir as próprias necessidades, mas também as da pessoa amada e as exigências da intimidade. Para conhecer o amor, é necessário, antes de tudo, conhecer a si mesmo e ao outro. Mais na frente ela fala, ele fala: por isso é absurdo acreditar que a paixão seja o suporte de um relacionamento. Escorar uma relação na paixão seria o equivalente a começar a trajetória pelo topo da montanha. Só restaria então descê-la. A pessoa amada rapidamente deixaria de ser atraente, inteligente e interessante para ser tida como insuportável. A relação que antes parecia boa, bonita e verdadeira viria a se tornar fonte de desentendimento e frustração. Um belo dia você acordaria ao lado de um estranho. E quantos de nós não terminamos o relacionamento com alguém porque acreditamos ter
descoberto uma face horrível daquele a quem amávamos, né? Então, todas essas ilusões, elas vêm desse lugar da chão, né? Desse fogo e tal. Só que não tem como você nutrir o fogo da paixão para sempre. A paixão ela vai acabar, ela vai queimar enquanto tiver lenha. Essa lenha ela acaba. E aí a gente precisa, né, transformar tudo isso, amenizar tudo isso, porque aí sim, quando essa lenha acabar, virão os desafios, virão as dificuldades, as durezas, os defeitos, né, que muitas vezes na paixão assim, no início, a gente sempre tem aquela ideia de que inconscientemente tem um defeito. Ah, mas eu vou conseguir mudar essa pessoa. Eu vou mexer lá os meus pauzinhos, essa pessoa ela vai melhorar. Gente, não melhora. Não melhora. Provavelmente a tendência é que a pessoa ela realmente ela entre nesse estado assim, as garantias, né, que surgem de um relacionamento, de um casamento, elas ficam tão enraizadas, né, que a pessoa ela se afrouxa de um jeito e ela passa a ser quem ela é ali de verdade. As cortinas vão caindo, as coisas que no início a gente é, cede bastante para, às vezes, agradar, para conquistar, né? Tudo isso vai passando, né? E assim, além do mais, o nosso corpo físico, ele não vai rejuvenescendo, ele vai definhando. Então, né? Aí aqui ele fala na página 27, para a intimidade ser conquistada, é necessário ultrapassar o véu superficial da aparência e enxergar a natureza elementar da pessoa amada. Assim, podemos descobrir se somos compatíveis com aqueles por quem temos atração. Entretanto, precisamos desvelar nossa própria essência antes de qualquer coisa. É este o primeiro ingrediente para uma relação íntima de sucesso, o autoconhecimento, né? Então, esse caminho que a gente vem percorrendo, né, de se autoconhecer. Eu fiz, primeiro pede para a gente olhar a tabelinha, veja o quadro abaixo, qual elemento simboliza melhor a sua alma, né? Eu li assim, mas não me atrevi. Mas aí depois eu fui lá e vi, né? Eu sou de 1976, então de 1 a 6 é água, azul ou preto. Então depois eu vou pesquisar sobre essa roda cosmológica da Gara para poder me aprofundar, né? E aí ele vai e avança sobre um pouco da natureza desses elementos, né? Que os elementos são de 1 a 6 água, azul ou preto. Natureza, de 3 e 8 que é o verde. De 0 a 5 a terra, que é o amarelo, o centro. O mineral, de 4 a 9. O fogo, de 2 a 7 que é o vermelho. Qual é o de vocês? Rose, eu já sei que é o mineral, de 4 a 9. Márcia e Cleusa, Valéria e Verônica. E o meu, terra, é o meu elemento também, né, do meu signo. Não sei se o da Rose também bateu o mesmo Qual é o teu elemento ano? do signo. O meu é 70, né? Ah, O então, Então, o meu é meu, terra. o meu eu tenho muita terra no meu astrológico, né? Se for pelo lado astrológico, mas o meu deu mineral aqui. Por isso que eu Uhum. falei que eu linkei com o que é um ponto de De desenvolvimento que eu desenvolvimento. preciso. É, o de Cleusa. Qual é o ano, Cleusa? Meu 67 67, aí deu fogo vermelho. Mas sei não, viu? E Valéria, qual é o ano, Valéria? O meu é 93. Ah, então de Valéria é natureza, verde. E o de É, Verônica. Qual é o ano de nascimento, Verônica?
1960. Então é terra, amarelo também. Bom, Mas é, você, sim, fala, mas Rose. eu não sei se vocês viram, vocês atentaram que ele fala que apesar de às vezes a gente linkar esses números ou a função aqui, vamos supor, a natureza, a habilidade para enfrentar mudanças e ameaças, mas ele fala que às vezes é, você tem várias maneiras de atuar nisso, Sim, né? sim. Nem sempre é igual É para todo tão certinho mundo, assim. né? É, e Tem ele ressalta que, mas atenção, pessoas do mesmo signo podem ter dons diferentes que se expressam de maneiras diversas, né? Ele dá o exemplo. Durante um ano do elemento natureza, podem nascer indivíduos destinados a trabalhar com saúde e outros a governar. Assim, ele vai falando sobre as nuances de que, assim, isso não é uma coisa Uhum, determinante, né? é, Mas, assim, por exemplo, água. Um trechinho que fala sobre a água. Cadê? Por meio da água, é possível nos purificarmos e nos sentirmos bem conosco, buscando reconciliação nas disputas da vida. Por exemplo, se você brigar com alguém porque sua expectativa foi frustrada, a água ajuda a se desvencilhar desse sentimento de desapontamento. É o meu, né? Um exemplo. Quem quer terra? Márcia? Márcia. A Terra permite que o espírito seja capaz de se localizar espacialmente, compreender-se como alguém inserido em um território com uma identidade. Se uma pessoa nasceu e viveu em uma região tropical, suas experiências são diferentes de quem viveu cercado por neve. Aí fala sobre o mineral. O mineral ensina a escutar outras pessoas e a revitalizar as relações. Dar fim aos ruídos que interferem na comunicação, garantindo que todos se entendam. Quem mais que faltou aí? Eu leio. Enfim, vale a pena pesquisar. Ele não se aprofunda muito sobre isso, mas a gente pode pesquisar mais a respeito. E aí encerra-se o capítulo 1. Aí vem amor como sobrevivência. Cadê? O que eu marquei na página 43 fala assim: segundo a teoria evolucionista, no tempo das cavernas, as mulheres ficavam esperando que os homens caçassem e coletassem alimentos. Experiência que, de alguma maneira, deixou uma marca no nosso inconsciente até hoje. Assim, dispositivos de sobrevivência fazem com que procuremos para sobreviver certas características em nossos parceiros. Sem saber, somos guiados por critérios inconscientes, mais determinantes na nossa aproximação ou não de alguém. E aí me fez lembrar uma coisa, tipo, aquela velha história. Eu fui separada do meu pai, eu tinha o quê? 3 anos e meio. Meu pai, ele era 11 anos mais velho do que a minha mãe. Hoje, é, eu sou casada com um sobrinho do meu pai e ele é 14 anos mais velho do que eu. Eu já achava o fim do mundo há 11 anos, e aí eu 14, meu Deus do céu. E assim, eu sempre, como se assim, eu sempre me atraía por pessoas mais experientes, a vida inteira. Nunca fui me relacionar com pessoas assim, praticamente da minha idade, né? Sempre pessoas mais. Então, partindo dessa premissa, né, tem muito a ver desse instinto inconsciente de desejo, né, assim, garantir a própria sobrevivência no sentido de segurança, né, de me sentir resguardada, né? Por exemplo, eu admirava muito o meu avô, que é o pai da minha mãe, que fez o papel de pai, o quanto eu me sentia segura, né? E às vezes eu até pensava assim, eu olhava a minha avó e eu ficava pensando, se eu tivesse no lugar dela,
Se eu fosse assim, eu tivesse um marido igual ela tem. Sabe, esses devaneios que passavam numa cabeça de uma criança de 8 anos de idade. Então, tem um pouco disso também, né? Ele fala, esses pontos de vista, ainda que controversos e reducionistas, né? Porque reduz muito, indicam que há algo no amor que depende menos da nossa razão do que imaginávamos. Por trás de um ideal romântico, há também um corpo e seus naturais instintos, cujo funcionamento às vezes ignoramos, né? É, lá na página 46 fala assim, traz todas essas questões, né, de padrão de beleza, até os centímetros, né, de distância dos olhos, assim, como, como se fosse um modelo matemático e tal. Aí fala, mas a própria psicologia evolucionista defende a presença de outros elementos importantes para o cultivo do amor, incluindo fatores que diferenciam o comportamento dos sexos, não de uma maneira determinista, mas nem por isso pouco relevante. O bom exemplo é o Marley Parental Investment, MPI, ou a capacidade de investimento paterno de uma espécie. Dentre as espécies de animais, os humanos são os que mais dependem dos pais para sobreviver na infância, né? Há vários outros estudos que poderiam ser citados, mas o ponto aqui é notar que o amor também possui uma faceta animal, determinada por um instinto de sobrevivência. Quando duas pessoas se amam, elas são capazes de criar seus descendentes e de ter uma boa vida, apesar dos conflitos e das ameaças ao redor, né? Talvez a gente nunca tivesse parado para pensar sobre isso. E aí, para finalizar meus comentários, na 48 fala assim: o amor é, então, vital para a sobrevivência humana. À medida que as pessoas se aproximam e criam laços, elas aumentam as condições de se manterem em um mundo coberto de ameaças e hostilidades. A filosofia de Schopenhauer e a psicologia evolucionista lembram-nos de que há mais sobre o sentimento amoroso do que nos damos conta, né? Então é isso. Eu fiquei assim super motivada para ler mais e mais. E grata a Rose por ter mostrado essa leitura para gente. Alguém quer comentar? Cleusa está muito calada hoje. Deixa eu só comentar essa última frase que você falou, porque Hum. traz um pouco do início, do que eu comentei no início do nosso Uhum. encontro. À medida que as pessoas se aproximam e criam laços, elas aumentam as condições de se manterem em um mundo coberto de ameaças e hostilidades. E isso é interessante porque quando você não está numa relação, porque tem algumas que independem do nosso querer, né? Por exemplo, você está lá no grupo, igual o grupo da igreja, por exemplo, é um grupo social, é social, independente se é a igreja. Porque os conflitos existem em qualquer lugar. E Aham. lá também acontece, né? Então, eu percebo como que quando a lei de atração, né, traz uma pessoa com uma necessidade amorosa e eu atendi aquela necessidade amorosa, né? E com outras isso não acontece. Então, é como se houvesse na própria lei da natureza algo que compensa, né? Uhum. Então, aquela lá que a gente tem antipatia, porque não é só eu que tenho antipatia por ela também tem para comigo. A gente chega ao ponto, às vezes, do olhar incomodar, porque não olha nos olhos, né? É interessante isso. E Interessante. se você falar para mim o que é que uma fez com a outra, não Não se há fez uma nada. razão. Não fez nada. Da mesma forma que o amor que nutriu uma pela outra, o que que eu fiz realmente sabe, intensificou? Sim. Igual, não é uma paixão, mas
é um amor genuíno, né? O que aconteceu hoje, né? De eu Sim. escutar uma demanda de alguém e esse alguém sentir. Gente, ela chegou a pôr, ela falou, Márcia, eu senti o poder da oração na sua fala. Gente, ela falou isso para mim, como se eu estivesse até orando em cima dela. Então, assim, eu não tive essa intenção, né? Mas olha como que você chega no outro, né? Então, se a gente teria que consertar alguma coisa, né? Eu fico me perguntando. Você conhece aquele ditado? Quando você mais mexe, mais fede, né? Assim? Então, Sim. eu acho que tem que o próprio tempo, né? Vai me colocar em situações porque eu não me preocupo com isso, sabe? Eu quero não me preocupar com isso, né? Porque há um tempo atrás eu falaria, o que que eu fiz para essa pessoa fazer isso comigo? Por que comigo? Por que que ela implica comigo, né? Então, assim, é super interessante isso. Hoje foi também a comemoração do Dia do Professor, lá no clube, lá no onde eu faço natação, e reunimos toda o parque aquático. Então, vamos colocar aí 8 professores, de 8 a 10 professores. Uhum. E a gente teve a oportunidade de ver pessoas que no dia a dia eu vejo de uma forma, e hoje quebrou-se Diferente. uma Aham. defesa, sabe? Sabe aquela coisa do dia a dia que você se fecha, que você se protege, que você se tranca, né? E aí, como foi muito afetivo, foi muito acolhedor, então extravasou um pouquinho aquele limite da pessoa, sabe? Aquela barreira dela. Uhum. Teve uma pessoa que está ali no clube que eu nunca vi sorrir, hoje ela sorriu. E eu tenho certeza que não foi só eu que reparei. Então, assim, cada um tem um estímulo, né? Às vezes, será que ela foi estimulada ao amor, né? Como que o amor apareceu para ela, né? Quais são as barreiras, né? Que ela hoje talvez quebrou um pouquinho, né? Na hora que eu fui embora, ela despediu, sabe? Então, assim, aí como é que você não vai também dar oportunidade? Se ela está mostrando para você o que ela está aprendendo ali naquele contexto coletivo, né? Não fui eu que ensinei, mas foi a experiência de todo mundo junto, né? Foi Sim. muito interessante, sabe? Então, assim, a gente vai aprendendo assim, dando oportunidade. É isso que eu vejo. Não, criar resistência agora é o Não mínimo que eu é, quero de resistência, sabe? não é Essa viável, né? liberdade, É né? esse Poxa desprendimento. vida, sabe? Quanto tempo ainda que resta pra gente? É para isso que a gente vai fazer, ficar fazendo picuinha? Ai, meu Deus do céu. Mas tem aquelas E pessoas touro que é um vivem para signo fazer muito disso. picuinhas, né? Touro é muito assim, o taurino é muito cheio, sabe? Touro empaca, sabe? Eu empaquei muito durante o meu processo, sabe? De Aham. evolutivo. Agora eu Sim. não quero mais, não. Você é Sabe? Não quero. taurina também, Márcia? Eu não quero dar aquela sensação assim de, sabe, de teimosia mais. Nossa, você só vê assim? Nossa É. Senhora, sabe? Então, Sim. acho que esse livro vai dar esse rebuliço. Vai fazer esse rebuliço, sim. Eu acho que o que você falou aí, é, assim, tem a ver com essas diferenças, né? As diferenças tem a ver com a conexão, né? Algumas pessoas, elas se conectam de uma forma, assim, muito natural, sabe? Assim, parece que já vieram destinadas, né, com essas conexões pré-estabelecidas. Elas só precisavam, né, ficar uma diante da outra. Assim como também existe essa, não é que seja uma repulsa, mas essa coisa que não, sabe, não tem a mesma, né, não conecta. E tá tudo bem. É a partir desse entendimento, né, dessa sabedoria que a gente vai adquirindo, de que, ok, tá tudo bem. Porque realmente tem aquelas pessoas que você, primeiro momento, você já tem aquela, é como se fosse uma intuição. Nossa, quantas vezes vocês aqui, existe uma relação entre várias pessoas, aí você tem esse sentimento por alguém. Aí outra pessoa se aproxima, outra pessoa se dedica àquele outro, aí de repente aquele outro dá uma trauletada no outro, aí você assim.
Gente, eu tinha esse sentimento desde o início. Eu não ia muito com, sabe? Então é como se a gente tivesse essa sabedoria interna para poder, assim, identificar, né? Semelhante atrai semelhante. Existe, né? Essa conexão. É, Valéria, tá bom, Valéria. Boa noite, muito obrigada pela sua presença. Tá bom? Nos vemos. Muito obrigada. Um beijo para todas. Boa Boa noite. noite. E é isso, meninas. Que mais? Quem mais quer falar? Cleusa? Então, eu não li todo os dois Esse capítulos, né? capítulo. Eu fiquei, eu acho que na metade do primeiro, mas quando eu terminar aqui eu vou Conclu- colocar a leitura em dia. E o que eu anotei aqui, que me chamou a atenção lá no primeiro, que ele fala do ingrediente para um relacionamento íntimo de sucesso, né? O autoconhecimento e conhecer o seu propósito. Porque assim, né, quando a gente começa a se conhecer, como a gente funciona, né, aquilo que nos fere, então a gente vai aprendendo como agir, por exemplo, eu vejo assim no meu relacionamento com meu esposo. Às vezes ele faz coisas que eu não gosto, que me chateia. Algumas coisas eu já falei para ele. Mas como a gente é marido e mulher, a gente está sempre juntos, né? É um relacionamento que a gente convive, né? E aí, às vezes, quando ele fala alguma coisa assim, aí eu, por conta do autoconhecimento, eu penso, eu recebi assim, mas não é isso que ele quis dizer. Ou às vezes eu penso assim, isso é conteúdo dele, né? Não tem nada a ver comigo, e eu não vou pegar isso para mim, né? Por exemplo, aquela questão dos temperamentos, né? O autoconhecimento, aí você se conhece e conhece o outro. Ele é o fleumático na veia, sossegado. Nossa. Pega tal coisa, vai demorar 100 anos, sabe? E eu, né, já mais rápida. Mas aí eu entendi, realmente, é o jeito dele. Qual é o meu jeito? Melancólica, aquela que sofre. Mas aí, eu me conhecendo, né, não preciso sofrer tanto. E é isso que nem a Márcia relatando, né, esse fato. É, é o conteúdo dela. De repente, a Márcia está lembrando ela uma pessoa, uma situação que não foi legal para ela no passado. E inconscientemente ela está, né, vendo isso na Márcia, né? E, por exemplo, eu vou falar agora, Lani. Gente, eu não gostei da Lani. De mim, Lá no lá no curso de curso. supervisão. Isso, né? Eu Isso. assim, eu tava no início assim de tudo, né? Tinha acabado assim de terminar o curso, mas eu O que tava será bem que eu fiz, bem meu Deus? cruazinha, né? Não sabia muita coisa. Tava ali bem para aprender mesmo. Ainda até hoje preciso aprender muito. E a Lani, ela falava toda hora, né? Aí eu falei, mas que menina! Metida. Nossa, metida, né? Então, quer dizer, olha só o que eu ia perder se eu levasse isso a sério, se eu não desse uma chance para mim mesma por causa do autoconhecimento, né? Então, assim, Cleusa, o que que você está vendo nela que está te irritando? Sabe o que que era, Lani? Hum. Porque eu gostaria de falar, de ter a coragem de Interessante. falar. Já às vezes eu me ensaio para falar e eu não falo. Aí agora eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se eu me controlo para não falar, e se eu não me controlasse, eu não ia deixar ninguém falar. Você sempre perguntava para o professor, né, e trazia os exemplos das suas pacientes, Sim, né, sim. ali, Aham. exemplificando. Mas não foi muita coisa, acho que foram os primeiros encontros. Uhum. Mas aí eu fui me perguntar, porque a gente tem que se analisar, né?
Nossa, por que que ela fala? Por que que ela tem que falar da paciente dela? Aí ele vinha com as respostas, né? Que o professor Raimundo deu uma benção, ele ajudava bastante. Nossa, Mas aí cuidadinho, ele tem um cuidadinho, adoro ele. nossa, um Ai, amor. é. Aí me analisando que o problema não era você, era algo em mim que eu estava projetando. E qual era? O que que você estava me incomodando? Que eu não teria coragem de ficar perguntando, medo de errar. Então, aquele estereótipo que você estava apresentando ali era o que eu queria, mas eu não sabia, inconscientemente, né? Então, estava me irritando por isso. Mas por quê? Por causa do autoconhecimento, a gente Sim, chega, sim, né? Nessas sim. conclusões. Então, assim, ajuda muito. E eu vivo uma situação parecida com a da Márcia também, na igreja, né? Uma dupla lá que faz a mesma coisa que eu, mas assim, por conta de eu ter aprendido para ensiná-las a como fazer, então não sei o que aconteceu, que depois que eu passei, elas querem, sabe? Aí, nossa, elas fizeram tanta coisa para me irritar, Hum. mas aí eu fiquei tão feliz comigo que eu fui trabalhando isso em terapia também, e com todo o conhecimento, e hoje, assim, eu tiro de letra, elas nem me arranham, né? Então, essa questão do autoconhecimento, para mim, realmente é fundamental Primordial. nas minhas relações para aprender a amar e não ser amada, né? Não sou amada por elas, vou fazer o quê, né? De repente tem alguma coisa em mim também que está incomodando elas, né? Uma eu sei o que que é, porque ela me vê como a mãe dela, ela tem muito problema com a mãe dela, então Eu, ela fez eu essa acho ligação. que, de certa forma, mesmo que a gente veja isso como aspectos, né, negativos, mas ao mesmo tempo são aspectos de crescimento. Só que a gente não entende que Exatamente. isso é um aspecto de crescimento, porque eu fiquei super curiosa, né, agora para saber por que que Cleus aceitou vir para o leitura compartilhada dessa pessoa falastrona que incomodava. Não, Em mas que momento, em depois que foi passando. momento isso foi passando e de repente, né? Então, assim, de certa forma, gerou isso num primeiro momento, e aí depois você se abriu e veio algo para somar, né? E nossa, quantas contribuições que Cleusa não traz para a gente aqui, de crescimento, né? É que quando você É muito. mandou o convite lá no grupo, a cisma já tinha passado, aí eu Já já tinha passei a te passado. admirar. Quantas Aí quando histórias você de colocou amor o não começam convite, assim? Quantas histórias de amor não começam assim? Né? Com ódio, com implicância, né? Aflição um do outro, de repente. E é, Cleusa, Nunca nossa. podia imaginar, Cleusa. Que Pois é. bacana, viu? E eu, meu Deus do céu, mas nossa. eu te amo, Lani, te admiro Ai, e eu me ajuda também, bastante. demais. Ave Maria. E sempre essa coisa, né? Às vezes as pessoas elas fazem uma ideia é, da gente e, meu Deus do céu, às vezes eu tô com lutas tão grandes aqui dentro, entendeu? Que se a pessoa penetrasse assim no meu ser para saber quantas lutas eu tenho e que eu preciso vencer para estar aqui, entendeu? No leitura compartilhada, procurando ser persistente, procurando estar ali estudando, procurando fazer, sabe? Para mim, isso é o que me nutre. Meu Deus. E é assim, é, Agora, deixa eu então contar a minha deixa aqui. Confessa, O dia que a confessa. Rose entrou, o primeiro dia da Rose, gente, eu encantei com a Rose também. se O meu encantou já foi encantamento, encantamento. em arroz. Ai, meu Deus, eu falei, quem que é essa figura que tá chegando? Olha aí, Rose. Que delícia! Ai, com sono, sem sono, ai, gente, nossa! Ai, foi muito bonitinho semana passada. Fiquei encantada. Eu falei, "Ô, gente, vontade de pôr ela no colo, oh, meu Deus do céu, fazer um cafuné. E Rose. Então, assim, foi muito gostoso. E eu que sempre, eu sempre queria chamar a Rose de Rose Marie. Lembra, Rose, no início? Falei, é Rose Marie. E ela, não, é Rose. Você sabe porque eu falo assim, né?
Rosemarie ninguém nem me chama. Minha mãe me chamava de Rosimeire. Rosimeire. Quando mãe fala Rosimeire, é que o Nossa, chinelo vai cantar, né? Mas era assim, é tão natural as pessoas me chamarem de Rose, e acho que se chamar de Rosimeire, Rosimari, né? Porque na verdade, como não tem um Y, é Rosimari, né? é. Mas é uma coisa assim muito. E eu, Márcia, eu ficava assim, ai meu Deus do céu, acho que eu não vou participar, porque às vezes eu não leio o livro certinho, eu não faço exercício e É, tal, não sei o quê. Ai, não vou participar, porque eu estou atrasando o pessoal, ou então, demais, eu fico, né? Falo assim, não. E você vê, a gente nem tem ideia do que o outro está pensando da gente, né? E você nossa, já fica imaginando ali na sua cabeça. mil coisas. É interessante. Essa semana eu comecei um grupo que é da pós, né? E a gente está lendo um livro que fala, nós estamos no capítulo 1, que é do Freud. Meu Deus do céu. Eu me senti assim, o cocô do cavalo, lá como que fala lá, que é o, né? Mas é aquele negócio bem lá embaixo, eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo nada ainda disso. E assim, tem um psicólogo no grupo, que então já estudou, e tem três que são já terapeutas há mais tempo. Então, eu nunca li sobre Freud. Eu já ouvi falar, é claro, mas assim, eu nunca estudei, nunca li realmente sobre isso. Eu nem sei porque que eu caí nessa faculdade na pós de paraquedas, né? Eu sei que eu tinha que estar lá, Tá. sabe? Eu senti que eu estou no lugar certo. Agora, por que eu estou aí, não descobri ainda. Mas foi muito engraçado, porque ai meu Deus, acho que eu vou sair. Depois falei, não vou sair. Eu fui a única que não li todas as páginas de novo, né? Mas eu já tinha falado com eles, né? Aí eu falei assim, também para o próximo encontro eu vou ler, eu vou ter que Obrigada. entender esse Freud. Ai, gente. Mas vamos lá, né? A gente vai fazendo o possível Sim, um dia por e, vez, né? Um dia por vez a gente vai se acertando, né? Bom, e é isso. vamos trabalhando os grupos, né? Eu acho que isso é o que eu falei na live lá. Eu acho que coisas em grupos são Nossa, muito muito importante. fortes. É, muito. São terapias muito fortes para gente. Nossa, minha gente. Assim, eu não posso nem falar isso, né? Porque de repente não pega nem muito bem, mas o, os contos, né? Eles nos chamam. O conto da mulher esqueleto, meu Deus do céu, quando eu comecei a estudar, olha, não sei não. E vai as lágrimas. E primeiro a gente experimenta na gente, né? A gente tá tendo encontro semanal. Toda sexta-feira, 9 horas da manhã, eu, Mônica, a gente tá tendo esses encontros e a gente fica imaginando isso nos outros, nas outras pessoas. Enfim, é um caminho aí que está se abrindo. Eu queria agradecer a Mulheres e Deusas. Nossa, é uma capa bem bonita, né? É dele também, do mesmo autor? Rose, tu tá Aí a mutada. cor de novo, a Tá cor de mutada. novo, né? Tá mutada, Rose. Você, ninguém tá te ouvindo. Esse é um pouquinho mais terroso. Fala assim, ó, como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual. Quem é o autor? Eu mesmo, O Renato mesmo. Nogueira. Eu Nossa, achei, eu não, provavelmente não vou ler agora, mas, provavelmente esse aí vai ser o próximo da oitava edição, o complementar. mas eu achei muito legal, né? Porque falando da. Você vê que está amarrando, né?
Ah, porque você vai falar do Mulheres que Correm com Lobos, quer dizer, a temática feminina, né? E esse livro aqui provavelmente também fala de temática olha, feminina. esse livro aqui, eu tinha comprado ele capa mole, né? Aí o que que eu fiz? Mandei ele para a Mônica. Eu disse, Mônica, eu comprei um livro e me arrependi, porque eu quero ele capa dura. Aí comprei o livro capa dura, porque é da mesma editora Rocco, né? Do mesmo. É da Clarissa Piccola Estes. Gente, aqui é Nossa Senhora. A intimidade dela, da doutora Clarissa, com Nossa Senhora. Esse livro aqui, eu até sugeri lá no clube, para Paula, no próximo ano, fazer a leitura dele. Esse ano ela leu lá o livro Mas, cadê? das moradas. Santa Teresa d'Ávila, é. Isso. Esse livro ali seria maravilhoso. Aí eu não sei o que que eu vou fazer, porque ele me encantou. Chegou hoje. Sim, aí o que que aconteceu? Coloca ele lá no grupo, Lani, depois, esse Ainda, título aí. ainda mandei ele, comprei o livro e mandei para o endereço da minha filha, lá em Juazeiro do Norte. Aí postei segunda-feira, agora. Eu disse, Mônica, eu vou mandar o livro Capa Mole para você. Já chegou hoje para a Mônica e vou lá na portaria receber o meu livro novo, que já chegou. Aí quando eu chego lá, o porteiro disse, não, eu disse, aqui tem assinatura. Seu Antônio, tal, tal, tal. Não, aqui não tem esse Luiz Antônio, não. Eu digo, meu Deus, a Amazon mandou errado. Quando eu vou olhar lá no aplicativo da Amazon, estava lá. Recebido em Juazeiro do Norte. Eu falei, mandei para o apartamento de Carol. Eu digo, daqui que chega sexta-feira, para esse livro chegar. E hoje eu digo, Carol, traga meu livro. Bote logo na sua mochila e traga meu livro para cá. E chegou hoje. Faz- Eu tenho um dela que me indicaram também, É o Ciranda das Mulheres das Mulheres Sábias. Sábias, Só eu que também. também ainda não cheguei nele. Com a faculdade agora eu tive que dar uma parada nas minhas Eu leituras. tenho ele em PDF, ele é muito bom também, mas eu nunca consegui lê-lo. Esse eu Ai, tenho de capinha dura. ai, que maravilha! É E muito, ele não é muito grosso, não, ó. é um livro leve. Uhum. Pois é, muita recomendação para ele. Meninas, Ser, ser jovem enquanto velha, ser velha enquanto enquanto jovem. jovem, nossa, é muito bom. Então, Eu tá queria bom. agradecer a Verônica, né, que está aqui conosco, chegou quietinha e está aqui participando. É, Verônica, tá tudo bem aí? Tá muda. Oh, desculpa, gente, eu chego um pouquinho tarde do trabalho e Não, a tá questão tudo de bem. coisas para organizar. Tá tudo E eu bem. fico até constrangida de participar Nada. assim, é Você super fique. deselegante, eu sei, Não, não é deselegante, não. Fique à vontade. Aqui nós somos livres para mas fazer estou do jeito. aprendendo muito com vocês. Todo mundo falando, eu percebi isso, eu senti, eu tive essa sensação quando eu conheci fulano. Eu falei, não ter sensação a meu respeito de forma alguma, porque eu não apareço, eu não falo, eu entro muda e fico calada. Não, E, não. mas é muito interessante, eu quero dizer que é muito gratificante, poucas semanas que eu participo Uhum. ouvindo, mas muito gratificante. Eu não tenho tantas habilidades para acompanhar vocês, assim, eu estou lendo meio que esporadicamente, mas estou conseguindo acompanhar um pouquinho, mas não tanto como eu gostaria. Mas logo, logo eu estou me organizando. Tá. Vai demorar um pouquinho só, mas logo, logo eu vou participar mais efetivamente com vocês. Uhum. Quero dizer que é Então, muito legal. a gente te agradece, Verônica, e tenho certeza, não faça assim esforços grandiosos para você tentar acompanhar um ou outro, não, faça no seu tempo. E o pouco que você absorver aqui com a gente já vai ser de grande valia, né? A gente fica muito feliz com a sua presença aqui e assim, estamos todas juntas.
certo? Obrigada. É um prazer tê-la aqui. É. E é isso, Vou ter, meninas. vou ter companhia para quem não lê tudo certinho, então, Verônica. Aí você é arroz, dá certinho as duas. Mas Semana que assim, vem eu não venho, tá, gente? e tem vezes, tá tranquilo, tudo bem, você só vai levar falta, mas tá tudo bem. Vou para pós. Semana que vem eu enfrento uma Aham. prova de manhã, depois eu vou para pós e aí eu fico por lá, né? Então não tem jeito. Hoje, quando eu estava terminando a live, eu falei, faltava 20 minutos para começar aqui. Eu falei, minha gente, ainda falta eu terminar de ler o capítulo 2 e agora o que é que eu vou fazer? Aí cheguei aqui, fiz uma leitura rápida, mas deu tudo certo. As coisas vão brotando da forma que elas precisam chegar mesmo. Tá bom? Então, uma boa noite, um bom final de semana. E sexta-feira a gente se encontra, se Deus quiser. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.